Em tempos de monopolização do discurso, é preciso se manter firme na defesa da liberdade de falar e discutir o que se pensa, inclusive ideias ruins. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um dos objetivos mais comuns visados em ditaduras, que nem precisam ser ditaduras oficialmente, é o controle do que pode ser dito, informado e até pensado, para que uma expressão já seja o que o governo classifica como correta, boa, etc. E então não demande mais ações para tentar impedir, punir ou corrigir alguém ao se expressar. Como ideias não são algo físico, o método mais usado é a tentativa do cerceamento do discurso, segundo as convicções de figuras políticas e institucionais do establishment e do deep state. É mais barato a longo prazo doutrinar, aparelhando os sistemas de ensino escolar e adestrar, avisando sobre penalizações, do que conseguir isso agindo pontualmente. Ultimamente, por incrível que pareça, no Brasil, até membros do judiciário têm defendido essas práticas, apesar da função deles ser proteger o indivíduo contra atitudes ao arrepio da lei estatal. E tudo com a justificativa de combater desinformação, palavra da moda, e preservar as instituições. Mas só é incrível para quem acredita que o Estado existe para proteger o indivíduo. O Estado apenas protege, de certa forma, a capacidade das pessoas produzirem a riqueza que o sustenta. Afinal, o parasita não pode matar o hospedeiro. Ah, mas tem gente espalhando mentiras e ideias ruins. Elas podem convencer outras pessoas. Tem, mas não podem. O convencimento é pessoal quando cada um pondera as informações que encontra. Ah, mas ideias ruins não deveriam ficar por aí. Só diz isso alegando que o povo é burro quem quer dominá-lo. Liberdade de expressão deve ser absoluta. Primeiro, por uma questão ética, e segundo, pelo ponto de vista utilitário, é bom que uma ideia horrível seja conhecida para ser rechaçada e então nunca mais posta em prática. É graças a ditadores e ao policiamento do discurso que ainda tem gente que não sabe as atrocidades do Holodomor e do Holocausto. As pessoas aprendem de duas formas: vivenciando as consequências e observando quem as vivenciou. Tanto quem não escolheu algo porque viu uma consequência ruim, como quem escolheu mal, iludido, ambos aprendem a evitar o erro. A diferença é que o aprendizado de uma foi mais caro do que o da outra. O resultado do cerceamento da expressão visando esconder ideias é que, primeiro, é inútil, porque calar a comunicação não cala ideias, muito menos na era da descentralização da informação. E 2, é ruim porque uma ideia escondida que motiva ações ruins vai continuar circulando, só que debaixo dos panos. E como bom ou ruim é algo moralmente subjetivo, o melhor é que as ideias sejam expostas, porque as suas consequências servirão para mostrar o que elas são. Pense no seguinte: se não há liberdade para publicar e discutir ideias, como é possível encontrar a verdade ou a alternativa melhor para escolher? Com ideias escassas, como alguém poderá ter mais repertório para corrigir a própria conduta se o debate for dificultado? É importante lembrar que nem sempre estamos certos sobre algum assunto logo de cara. Por isso, a investigação para buscar fatos é importante. Censuras fazem a sociedade evoluir para o emburrecimento. O mundo político, cheio de tentativas de controle alheio, está em constante guerra de narrativas. Vemos uma chuva de afirmações sem fundamentos e com omissão das consequências que direcionaram a um rumo ruim em outras ocasiões. Como a maioria dos espectadores presta mais atenção à forma do que ao conteúdo, nessa disputa, a maioria das expressões é de ataque ao interlocutor, com acusações de mentiras se os lados discordam. E quando um deles tem aliados com poder de interferir nos meios de troca de informação popular e quer dominar o debate abafando as ideias que julga inconvenientes para a manutenção do poder, a elucidação da verdade fica comprometida. Por causa disso, é que existe o sério perigo em dizer que um indivíduo A ou B sempre tem razão, já que, como ele também tem um lado, o que ele diz pode não estar baseado em fatos. Sempre é necessário verificar. E para poder verificar tudo, a expressão deve ser livre. Na história da política brasileira, houve vários ataques à liberdade de expressão, principalmente durante a ditadura militar.
E também historicamente importante, durante o Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas criou, no final de 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que a princípio servia para mostrar as alegadas ações positivas do governo à população. Mas o que era para ser um canal publicitário governista se tornou um instrumento de censura da imprensa jornalística e dos meios artísticos e intelectuais que eram contrários ao ditador. Óbvio, fácil de entender. Vargas alegava que havia conteúdos julgados como perturbadores à unidade nacional. As intenções de unificação de pensamento sempre estão presentes nos contextos mais autoritários. Não importa se o regime é chamado oficialmente de ditadura ou de democracia. Quanto maior é a diversidade de ideias discordantes, menos autoritarismo uma sociedade vivencia. Quanto mais abrangentes são as normas, menos livres são as relações entre as pessoas. Mas quanto mais descentralizadas e distribuídas são as fontes de informação, mais forte é o pilar da liberdade. E com um órgão controlador do conteúdo, não havia liberdade para as pessoas expressarem as suas críticas ao que o governo fazia, muito menos ao próprio impedimento de criticar. Hoje lembramos do alerta de Rui Barbosa e nos perguntamos como podemos conter os excessos dos integrantes do Poder Judiciário. Aqui, as regras que deveriam servir para equilibrar os pesos dos três poderes têm sido usadas para somar a força deles contra quem não aceita a unificação de conduta e pensamento. O Estado sempre tende a se conduzir ao aumento de poder. Segundo o jurista Ives Gandra Martins, pela Constituição, o primeiro poder deve ser o legislativo, porque a sua composição é fruto da escolha quantitativa dos eleitores. O segundo deve ser o executivo, porque é fruto da escolha da maioria. E o terceiro, o judiciário, porque é integrado por gente que não foi escolhida pelo povo. Mas aqui a coisa se inverteu. Em momentos de tensão política, é necessário uma postura efetiva para buscar meios de defender a liberdade contra todo e qualquer tipo de ataque, seja a comunicação falada, seja contra uma ação de transferência de recursos, tudo nos âmbitos físico e digital. Hoje já é possível até censurar transferências de dinheiro. E em tempos de insolvência econômica vividos pelos bancos centrais do mundo todo, o dinheiro estatal digital também será um meio de cercear a liberdade. Felizmente, também já temos meios monetários que são soberanos, livres de censura. Outro fator importante é a defesa de ideias com base na realidade. Afinal, a luz do sol é o melhor desinfetante. Não adianta propor soluções para os problemas de modo imprudente. É sempre melhor valorizar e defender o livre debate, principalmente quando alguém errado se considera convicto. E é importante lembrar que o convencimento é feito pelo próprio interlocutor. Se ele estiver aberto a ponderar o que recebe e for humilde o suficiente para derrubar os limites intelectuais que conhecia. Ativismo e debates servem para mostrar ideias, mas ninguém convence ninguém, muito menos impedindo a expressão. Devemos usar a razão e a lógica para entender a realidade das coisas e poder distinguir o verdadeiro do falso, apesar do viés de confirmação que cada um tem em função das ideologias que tenha construído. Todos são capazes de fazer isso. Basta pôr em prática a capacidade natural do ser humano de raciocinar. Antes de publicar ou falar sobre algum assunto, experimente verificar se o entendeu, confrontando alternativas. Cada um de nós deve ser o primeiro a ser questionado por si mesmo, para ver se, primeiro, há entendimento e, segundo, se o que entendeu é verdade, se está de acordo com os fatos. Sempre desconfie de todo participante da sociedade de qualquer nível, seja uma entidade estatal ou privada que procura criar tendência de pensamento por meio de imposição de umas afirmações e ou restrição de outras. A verdade é o que é, e ela não pode ser ditada por ninguém. Sempre há parcialidade ao ponderar ideias, porque cada um tem um interesse moral, e governantes têm interesses de controle. Todos estamos sujeitos a erros, pois somos humanos. Eles devem servir para o aprendizado, e este só ocorre se não terceirizarmos a capacidade de pensar, e se não permitirmos o cerceamento da liberdade de expressão. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Luiz Henrique da Silva, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!